Enquanto John caminhava pelas ruas iluminadas apenas por postes enfraquecidos, um grande telão de uma loja exibia mais um noticiário. A apresentadora, com um semblante grave, informava sobre outro ataque da Amber. Eram exatamente 20 horas e 23 da noite quando um corpo marcado com o símbolo do grupo foi encontrado em um beco no setor sul de Velston. A vítima? Um dos vigilantes de alto nível, conhecido como Arcragious. A notícia detalhava que nenhum dado pessoal havia sido liberado, mas o padrão era o mesmo das últimas mortes, queimaduras severas espalhadas pelo corpo inteiro. O quarto assassinato em menos de um mês. A Amber, até então uma sombra nas notícias, começava a se tornar uma ameaça real. A repórter concluiu afirmando que, diante do nível das vítimas, não restavam dúvidas, a Amber era poderosa. O programa então cortou para entrevistas de rua. Um homem foi o primeiro. Ele encarou a câmera e disse que não se importava com os vigilantes, para ele, eram apenas um grupo de adolescentes querendo atenção. Afirmou que, se estavam sendo mortos, era porque se colocavam em risco por vontade própria. Em seguida, uma mulher, visivelmente abalada, foi entrevistada. Ela confessou que aquilo tudo era aterrorizante. Disse que, embora respeitasse os vigilantes e até se sentisse protegida por eles, nos últimos tempos parecia que a presença deles causava mais problemas do que resolvia. Com os olhos marejados, confessou que preferia não ouvir mais nada sobre o assunto. Já não aguentava mais viver com medo. A cena então se desloca para a escola Velston. Blick caminhava devagar, com os olhos semicerrados e faixas cobrindo parte do rosto. O silêncio de sua caminhada foi quebrado abruptamente por um grito. "Bom dia!" Isen apareceu de repente, jogando os braços para cima como se fosse um velho amigo reencontrando alguém após anos. Blick, sobressaltado, grunhiu irritado e perguntou qual o problema dele, por que precisava sempre aparecer daquele jeito. Isen riu, como se fosse impossível se conter, e apontou para o rosto do amigo, perguntando se aquela cara detonada era por causa da guerra territorial. Blick bufou, pediu para ele calar a boca e disse que pelo menos estava na equipe, diferente de outros. Isen, como sempre, retrucou em tom zombeteiro, dizendo que poderia ter participado, mas não estava com vontade. Blick riu com sarcasmo e disse que, claro, acreditava mesmo nisso. Depois, mencionou que até Serafine tinha ido. Aquilo chamou a atenção de Isen de verdade. Ele arregalou os olhos e perguntou se Blick a tinha visto lutar. Blick confirmou com um leve aceno de cabeça. Isen balançou a cabeça, impressionado, dizendo que ela provavelmente havia acabado com o outro time sozinha. Blick chegou a abrir a boca para contar o que realmente tinha acontecido, o momento em que Serafine atacou Arlo, mas se conteve. Sabia que era melhor não espalhar aquilo ainda. Isen percebeu a hesitação e imediatamente o acusou de estar escondendo algo. Disse que Blick era péssimo com segredos e que, se contasse, até se sentiria melhor. Blick hesitou, mas acabou cedendo, com a condição de que Isen mantivesse tudo em segredo. A narrativa então volta para John. Ele atravessava os corredores apressadamente, em seus pensamentos, lamentava o fato de o fim de semana ter sido tão caótico. Tanta coisa aconteceu, que ele sequer lembrou da prova de história marcada para aquela manhã. Foi então que, sem perceber, dois alunos vinham na direção oposta. Um deles era Arlo. O choque foi inevitável. Ambos se esbarraram de leve. John rapidamente se virou e pediu desculpas. O outro aluno que estava com Arlo arregalou os olhos, indignado. Escandalizado, perguntou o que John achava que estava fazendo. Disse que ele havia esbarrado no rei e tudo o que tinha a dizer era desculpa. John se manteve firme. Repetiu que já havia pedido desculpas e perguntou o que mais ele esperava que fizesse. Concluiu dizendo que, se era só isso, ele estava indo embora, já que tinha uma prova em menos de 10 minutos. O outro garoto tentou retrucar, mas Arlo interrompeu com um olhar cortante. Perguntou se aquilo tudo era mesmo necessário. Disse que estavam fazendo tempestade em copo d'água e, com um leve empurrão, afastou o colega para o lado, abrindo o caminho. Arlo então se virou para John e, com um tom calmo, perguntou se ele realmente tinha um teste em breve. John confirmou com um aceno.
Arlo sorriu levemente e desejou boa sorte. Surpreso, John respondeu com um agradecimento quase automático. Seus olhos o seguiram por mais alguns segundos antes de continuar andando. Atrás dele, Arlo permaneceu observando, imóvel, junto de seu colega, que não compreendia o comportamento do rei. Mas Arlo, sem desviar o olhar de John, apenas pensava em silêncio. O garoto ao lado de Arlo, ainda intrigado com o encontro, olhou na direção por onde John havia saído e perguntou, confuso, por que Arlo não havia feito nada. Afinal, aquele era o cara que ele estava procurando, certo? Com um tom ainda mais direto, se ofereceu para ir atrás dele e trazê-lo ali mesmo. Arlo não respondeu de imediato. Apenas virou os olhos lentamente para o colega e, de forma séria, perguntou se ele havia notado algo de diferente em John. O garoto pensou por um segundo, depois deu de ombros. O cabelo dele estava bem oleoso. Arlo suspirou pesadamente, desapontado com a resposta, e ficou em silêncio por um breve momento. O garoto então tentou consertar, percebendo o clima, dizendo que fora isso, não tinha visto nada. Com o olhar distante, Arlo perguntou novamente, agora mais retórico. Se você não tivesse habilidade alguma, e se esbarrasse com o rei da escola, como você reagiria? O garoto parou para refletir. Disse que, no mínimo, evitaria esse tipo de situação. Ninguém em sã consciência gostaria de ser espancado por isso. Arlo então pensou consigo mesmo. Era exatamente o que esperava ouvir. Mas John não apenas andou na direção dele sem desviar, como teve a audácia de se virar, olhar em seus olhos, e pedir desculpas, tudo isso sem demonstrar nenhum traço de medo. Nem hesitação. Aquilo não fazia sentido. John era intrigante. A cena então muda para o alto da escola, onde o vento soprava forte e constante no terraço vazio. Lá estava Serafine, sentada casualmente no chão, os olhos fixos no celular. Jogava despretensiosamente, matando mais uma aula. O ambiente parecia calmo, mas sua mente estava longe. Vozes do passado ecoavam em sua cabeça. Você precisa ser perfeita. Você não é como os outros. Ela ouvia aquelas palavras de novo e de novo, em um loop incessante. Cada elogio, cada expectativa, virava um peso em sua consciência. Mais forte que todos. Mais esperta que todos. Mais perfeita que todos. Mas quanto mais essas vozes falavam, mais ela se sentia presa. Quando se é perfeito, não há mais metas a alcançar. Não há mais vitórias que importem. Perfeição deixa de ser conquista e se torna cobrança. Passa a ser o que os outros esperam, e não o que você realmente quer. Sem perceber, Serafine havia deixado de viver por si mesma. Aceitou que era assim. Afinal, os fortes ficam no topo. Os fracos, no fundo. Esse era o seu papel, estar sempre no topo. Até que, ele apareceu. A memória a levou para um momento simples. Um dia qualquer nos corredores da escola. 2 garotos haviam encurralado John contra uma parede. Ela estava apenas passando, como sempre fazia. Naquela hora, achou que seria só mais uma cena de bullying como tantas outras. Estava acostumada a ignorar. Mas então, algo diferente aconteceu. Antes que um dos garotos pudesse acertar um soco em John, ele se esquivou. Com precisão. Tentou acalmar os agressores, mas outro garoto já concentrava energia nas mãos, preparando um ataque. Serafine observava de longe, pensando que 2 contra um lisiado era demais. O ataque continuava. Mais uma vez, John desviou do soco, e desta vez contra-atacou, segurou o braço do adversário e desferiu um chute direto no estômago. O outro garoto ficou surpreso com a força e velocidade. Sem perder tempo, John avançou contra o segundo. Usou parte de seu uniforme como distração, jogou sobre o rosto do garoto e o enrolou, fazendo dele um refém improvisado. Com firmeza, pediu para que o primeiro parasse. Estava com o amigo dele agora. Mas o garoto não escutou. Avançou mesmo assim. John, ao vê-lo chegando, jogou o próprio refém em sua direção e aproveitou o embalo para sair correndo.
Ao passar por Serafine, que observava tudo de perto, lançou um olhar rápido e agradeceu, em tom sarcástico, por não ter feito nada. Ela não respondeu. Apenas assistiu os outros dois garotos correrem atrás dele. Dentro da sala de aula, a professora anunciava o nome de Serafine em voz alta, enquanto entregava os testes corrigidos. Seu tom era sereno, quase orgulhoso. Comentava que, mais uma vez, ela havia alcançado nota máxima e que todos deveriam se inspirar em seu desempenho. Um exemplo claro do que significava excelência. Mas a reação dos outros alunos não foi de admiração. Murmúrios começaram a surgir entre as carteiras. Isso não é justo, sussurrou um dos colegas. Ela está em outro nível. Para ela é fácil. Como a gente vai competir com isso? Serafine caminhava calmamente até a mesa da professora para pegar seu teste. Ela sabia o que havia por trás de cada resultado perfeito. Boas notas e força não vêm do nada. Eu trabalhei duro para conquistar isso. As horas de esforço, disciplina e renúncia. Mas ninguém via isso. Todos viam apenas o produto final. A perfeição. E esperavam mais dela a cada dia. Nos corredores da escola, os comentários continuavam. A cada passo, mais vozes. Você viu? Ganhamos mais uma guerra territorial. Claro que sim. Com a Serafine no time, é obrigação vencer. Se perderem, vou ficar decepcionada com ela. Serafine ouvia tudo calada, os olhos fixos no caminho à frente. Mas em sua mente, questionava. Eu sou a mais forte. A mais inteligente. Faço tudo o que esperam de mim. E o que eu recebo em troca? As lembranças então a levaram de volta para um momento aparentemente comum. John estava nos corredores, atento a uma conversa entre dois alunos sobre o almoço daquele dia. Um deles dizia que serviria um bolo de chocolate. O outro perguntou como ele sempre sabia dessas coisas, mas o primeiro apenas recomendou que chegassem cedo, e que não comentassem com ninguém. Os olhos de John brilharam. Bolo de chocolate. Sua expressão era a de uma criança prestes a realizar um sonho. E ele foi atrás. Na cafeteria, segurava o prato com o bolo como se tivesse encontrado um tesouro. Mas, antes de dar a primeira mordida, Serafine apareceu atrás dele. Ela o chamou com aquela voz calma, porém impositiva. John se virou e, ao ver quem era, soltou um suspiro impaciente. Queria saber o que ela queria agora. Ela apontou para o bolo. Queria aquilo. John riu, como se fosse uma piada. Disse que não importava se ela era rainha, rei, ás, ou o que fosse, aquele bolo era dele. Que ela fosse pegar o dela. Serafine, em silêncio, ativou sua habilidade. A ameaça era clara. A cafeteria parou por um segundo. John a encarou por um instante. Sua mão tremia. Ele começou a estender o bolo em sua direção, vencido. Mas, de forma desajeitada, ou proposital, o bolo caiu no chão. Silêncio. Depois, cochichos. O que foi isso? Desentendimento? O lisiado venceu ela. Ela perdeu. Mas ela é perfeita. O burburinho aumentava. Serafine, com o sangue fervendo e os olhos em fúria, avançou. Um golpe certeiro arremessou John contra a parede. Ele caiu. O som do impacto ecoou no refeitório. Ela não parou por aí. Segurou sua gravata, o puxou para cima e despejou tudo o que estava entalado. Você se acha incrível pelo que acabou de fazer? Como ousa me humilhar desse jeito? Você não sabe de nada. Eu trabalho duro todos os dias. E você? Fraco. Ignorante. Anda por aí como se fosse dono de tudo. Os golpes continuavam. Os alunos se afastavam, assustados. Ela está descontrolada. Melhor sair daqui antes que sobre pra gente. A fúria de Serafine não era apenas contra John. Era contra o peso de tudo que carregava. As expectativas. A pressão. A constante cobrança por perfeição. Por que eu tenho que seguir as regras?
Por que eu preciso impressionar a todos? Por que eu não posso simplesmente fazer o que eu quiser? Ela parou. As lágrimas desciam discretas enquanto olhava para John, caído, quase sem reação. De volta ao presente. Serafine, em silêncio, observava a tela de seu celular. Uma mensagem. Era de John. Dizia que havia falhado no teste de história. Em seguida, outra mensagem. Perguntava se ela queria almoçar com ele. Ela sorriu com leveza. Ao descer as escadas da escola, cruzou com dois grupos de alunos que murmuravam entre si. Ouvi dizer que ela bateu no Arlo na guerra territorial de ontem. Não acredito. Ela tá quebrando as regras agora. Nem vai mais às aulas, e não corta o cabelo. Mas ao vê-la se aproximar, todos se calaram. Serafine continuou andando, confiante. Dessa vez, não por ser perfeita, mas por, finalmente, começar a ser ela mesma. A noite já havia caído quando a cena muda para a casa de John. Ele estava na cozinha, bebendo um copo d'água, quando seu celular começou a tocar. Ao atender, reconheceu imediatamente a voz de seu pai, que o questionou se estava tudo bem por ali. John respondeu com naturalidade, dizendo que estava tudo como sempre, e logo devolveu a pergunta, curioso se algo havia acontecido. Do outro lado da linha, seu pai mencionou que talvez John já tivesse ouvido falar sobre uma gangue chamada Amber que andava causando confusão na cidade. Alertou o filho para que tomasse cuidado e ficasse seguro. John confirmou que estava ciente, antes mesmo que pudesse afirmar que sabia se cuidar, ouviu seu pai insistir que precisava dizer aquilo, pediu a ele que não fizesse nenhuma estupidez. Antes que a ligação terminasse, o pai de John disse que precisava atender uma chamada de seu editor. Encerrou com um tom mais leve, pedindo que o filho se cuidasse. Enquanto isso, nos dormitórios da Velston, Serafine estava sentada em seu quarto com o livro Uma Ordinária ainda entre as mãos. Terminara de ler e, sentindo a mente agitada com tantos pensamentos, levantou-se murmurando para si que precisava tomar um pouco de ar fresco. Decidiu sair. Ao atravessar o corredor, foi interceptada por Elaine, que apareceu sorridente dizendo que havia ganhado algumas laranjas de seu pai e planejava fazer um suco para elas tomarem juntas. Serafine assentiu, agradecendo a gentileza e prometendo que tomaria mais tarde. Já do lado de fora, caminhando sozinha pelas ruas silenciosas, Serafine refletia intensamente sobre o conteúdo do livro. A história girava em torno de um homem que protegia um mundo onde todos eram lisiados, e ela se perguntava de onde vinha uma ideia tão ousada. Concluiu que talvez o pai de John tivesse escrito aquilo como uma tentativa de apresentar ao filho uma visão diferente de mundo, um mundo mais justo, com menos violência, onde pessoas como John pudessem ter igualdade. Essa ideia, pensava ela, parecia já ter ganhado eco entre outros. Pessoas começaram a se autodenominar heróis, ajudando aqueles considerados fracos, assim como o protagonista do livro fazia. Isso provavelmente explicava o incômodo das autoridades, que chegaram ao ponto de proibir a obra, afinal, ela afrontava diretamente a estrutura social vigente. Quando alguns indivíduos de nível elevado começaram a agir em prol dos outros, era natural que os poderosos se sentissem ameaçados. A percepção de Serafine era clara. O mundo descrito em Uma Ordinária e o seu próprio tinham mais em comum do que gostaria de admitir. Em ambos, apenas os fortes tinham o poder de moldar o destino das coisas. E cabia a eles escolher se usariam esse poder para benefício próprio ou para proteger os outros. De volta aos dormitórios, Elaine estava no quarto de Serafine, querendo fazer uma pequena gentileza. Colocou o suco de laranja sobre a mesa como uma surpresa. Antes de sair, algo em cima da cama chamou sua atenção. Curiosa, se aproximou e leu o título do livro deixado ali, Uma Ordinária.